Amados irmãos, paz e graça. Sejam bem-vindos à edição número 139 do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Hoje que tem como tema o deserto, aprendizagem da liberdade. Tema este que nós vamos estudar à luz das Escrituras Sagradas. Livro de Êxodo, capítulos 16 e 17. Isto é, do capítulo 16, versículo número 1, até o capítulo 17, versículo número 16. Este programa tem em vista a edificação mútua da igreja, antecedido do momento em que, em separado, procedemos a um estudo vertical, teológico, profundo, para poder extrair não somente a palavra, mas sobretudo a revelação por detrás da palavra em forma do mistério que reveste as próprias Escrituras Sagradas, o próprio Espírito Santo, para que depois, em coletivo, através dos dons ministeriais voltados para a edificação da igreja, possa-se proceder a este encontro, de forma que possamos todos participar deste banquete celestial. Este programa tem em vista o alcance de 4 principais objetivos. O primeiro é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade. Existe um único Deus em substância, glória e poder, e 3 naturezas, dependendo das suas atribuições, dependendo das suas dispensações, dependendo daquilo que são as suas revelações e manifestações ao longo de toda a história da humanidade. O segundo objetivo é o de estimular a meditação contínua às Escrituras Sagradas, como uma forma de a igreja adotar a bibliocentridade, como uma forma da igreja regressar a Cristo, como uma forma da igreja poder se voltar ao Senhor, pois é através das Escrituras Sagradas que nós encontramos todas as respostas às adversidades com as quais lidamos no dia a dia. Observar a lei do Senhor, seguir aquilo que são os seus mandamentos, é obediência ao Senhor, é andar com Deus, pois essa é a vontade e o desejo de Deus, é que o seu povo caminhe com o próprio Senhor. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo dessa forma a instrução do mestre da oração, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai em forma de oração. E também por salientar a importância de momentos a sós com Deus, para que nós possamos não só orar em coletivo, em assembleia, em igreja, mas também possamos encontrar momentos a sós que oramos em silêncio, que oramos em secreto, com o nosso Pai, que também nos ouve em secreto, para poder agir em público, de forma a nos glorificar também em público, para que dessa forma possamos glorificar o nome do Pai. O quarto e último objetivo é o de promover a união da igreja. Uma igreja uno, santa, católica e apostólica, indo de encontro com aquela que foi a oração de intercessão de Cristo antes de se entregar voluntariamente para cumprir o momento áureo da sua missão, que foi orar pela união entre Deus Pai e Deus Filho, comunhão entre Deus Pai e os discípulos, e comunhão entre Deus Pai e aqueles que fossem crer nas palavras dos seus discípulos. Então vamos agora olhar para aquilo que nós trazemos no dia de hoje, a edição número 139, o tema de estudo é o deserto, aprendizagem da liberdade. Para efeitos do estudo de hoje, que vai incidir sobre o livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, capítulos 16 e 17. Nós vamos estruturar esse estudo em 6 partes. As primeiras quatro partes são do capítulo 16, as últimas 2 partes são do capítulo 17. E cada uma dessas partes tem uma certa mensagem e também tem, por detrás desta mensagem, há uma revelação. Esta revelação, naturalmente, que é
o resultado do entendimento que o próprio Espírito Santo vai nos capacitar de forma que nós possamos ir de encontro com o Espírito que está por detrás desta mesma palavra, crendo que as Escrituras Sagradas foram redigidas por homens inspirados pelo Espírito Santo, que no momento em que eles redigiram, registraram essas memórias, eles próprios estavam a viver realidades concretas e específicas. Então vamos tentar trazer o contexto e o espírito para podermos em cada passagem compreender qual é a revelação que está por detrás. A primeira destas é quando os israelitas murmuram agora a reclamarem de pão, isto é, estavam com fome. E eles agora vivem no deserto, vivem num local inóspito, num local para eles sombrio. Estão simplesmente a sair de uma prisão, estão a sair da escravidão e estão a dirigir-se para uma promessa, mas um local que para eles nesse momento é uma utopia, porque eles ainda não chegaram a esse local. Eles, porém, estão livres daquela prisão do Egito, mas eles, a dado momento, encontram momentos de terror, momentos sombrios. E são esses momentos sombrios que nós vamos ver, vamos encontrar ao longo desta narrativa, que o primeiro deixa quando eles sentem fome, porque acabou a provisão, que era aquela logística que eles prepararam quando saíram do Egito, para poderem celebrar os 7 dias de Páscoa. Então eles começam a murmurar, a reclamar por pão, ao ponto de até dizer que era preferível que nós ficássemos no Egito, nós morrêssemos agarrados aos pratos de carne, do que ficar aqui a morrer de fome. Então era preferível morrer agarrado ao prato de carne do que morrer de fome. É o que eles acabam até por expor ao próprio Moisés. E como resposta a isso, Deus então revela a sua glória para o seu povo por intermédio de Moisés, dando a conhecer a Moisés que ele iria mandar a sua provisão celestial, que eram codornizes e maná. E explica em que momento de dia é que ele iria fazer descer, quer maná, quer codornizes. De seguida, Deus ainda dá a conhecer a Moisés as regras sobre o maná. Por regras sobre o maná, é o Senhor a explicar a Moisés que como é que aquele maná deveria ser adquirido, como é que aquele maná deveria ser consumido para satisfazer as suas necessidades. Necessidades de alimentação para poderem ter energia suficiente a aguentarem os dias que tinham pela frente. E sobre essas regras, então, vem de seguida o ponto número 4, em que Deus sublinha a questão do maná no sábado, porque as regras seriam a forma como o povo deveria separar a sua providência para a alimentação diária, e neste calendário de 7 em 7 dias, que é o período semanal, como é que seria aprovisionado e como é que deveria ser consumido o maná o sábado, pois o sábado seria o dia que o povo não deveria se preocupar em ir buscar o maná, porque não haveriam de encontrar nenhum maná. Deus haveria de enviar o maná no dia anterior suficiente para o dia do sábado. Então aqui Deus estava a anunciar a regra, a lei sobre guardar o sábado para Deus. Depois o ponto número 5 é quando agora o povo volta a murmurar pela falta de água. Já estamos no capítulo 17 e é resultado de murmurar pela ausência ou falta de água, Deus instrui a Moisés que ele deveria ir junto para os anciãos e depois deveria dirigir-se a uma rocha para que, juntamente com a sua vara, ele pudesse lá fazer com que a rocha tirasse a água para poder alimentar o povo. E quinto e sexto e último é quando finalmente encontram uma nova barreira e agora são os amalecitas. Amalecitas, que são um povo beduíno, rebeldes, habitantes da zona do deserto, que eles contendam com os israelitas porque eles reivindicavam serem donos daquele território e que os israelitas não deveriam
atravessar aquele território sem a sua permissão, porque havia uma rivalidade entre os dois. Então inicia-se assim uma contenda, uma guerra. E por intermédio dessa guerra nós vemos então como é que o povo israelita, ou vamos aprender de que forma é que o povo israelita conseguiu vencer essa mesma guerra. Vale dizer que esta é uma guerra teológica, é uma guerra entre Deus e o próprio Satã, e que foi uma guerra que depois Deus anuncia que é uma guerra que iria prevalecer de geração em geração. Recuando uma semana, só para recapitularmos o que é que nós estudamos na edição anterior. Na edição anterior nós estudamos capítulos números 13, 14 e 15. Nesses capítulos nós começamos por ver o momento em que Deus pede com que todos os primogênitos fossem-lhe consagrados. Todos os primogênitos são todos os que nascem do sexo masculino em todas as casas dos hebreus, em obediência à aliança que Deus fez com o povo de Israel por intermédio de Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo número 10, que Deus diz que todo primogênito com a idade de 8 anos deve ser circuncidado. Então, neste momento, está o povo para sair da terra do Egito. Então, Deus exige com que todos os primogênitos sejam assim consagrados. Após esses primogênitos terem sido consagrados a Deus, então, esses primogênitos são libertos. São libertos porque esta consagração prefigurou a expiação destes mesmos primogênitos para que quando viesse a ira do Senhor, eles pudessem ser poupados. Isso era o livramento do Senhor, porque Deus elegeu aos primogênitos como sendo a sua propriedade. Então os primogênitos saem assim da terra do Egito pela mão dura do Senhor e são guiados para fora da terra do Egito por intermédio da sinalética de Deus, em que durante o dia, para que o povo não se perdesse, o povo era guiado pelo sinal de uma nuvem, que durante o dia sinalizava o caminho que o povo deveria seguir. E durante a noite, este povo era sinalizado por intermédio de uma coluna de fogo. A coluna de fogo também mostrava qual o caminho que este povo deveria seguir para não se perder, porque este povo ia por um território que não conhecia. Chegado a um certo ponto, Deus faz com que o coração de Faraó se endureça, e Faraó agora, apesar de ser Faraó quem tinha se rendido, tem até pedido que o povo fosse adorar o próprio Deus, até pediu para que o povo adorasse a Deus por ele próprio, para o seu livramento. Depois Deus volta novamente a endurecer o coração de Faraó, ficando atrás. O Faraó fica com a ideia de ir atrás, de atacar por trás os próprios israelitas. Então o Faraó envia um exército seu de homens, soldados, militares, carros que vão atrás do povo israelita. Encontra-se agora o povo de Israel numa certa colina, em frente ao mar, prestes a atravessar o mar. Então o povo fica com medo quando vê aquele vasto exército a vir em sua direção. Então o povo agora começa a contender com Moisés e dizer: era preferível que nós tivéssemos ficado do que agora sermos destruídos com a ira destes que agora vêm para nos vingar. Então Deus fala para Moisés, dizendo: Moisés, por que tu contendas, por que tu imploras a mim? Não tens tua vara? Então usa a vara para poder fender o mar, de forma que o povo possa passar pelo mar. Então o povo, quando vai, Moisés fende com a vara o mar, as águas do mar ficam como paredes suspensas e abre-se um caminho, o povo atravessa e vem atrás também os egípcios a seguirem o povo. Quando o povo chega a outra margem, Moisés mais uma vez volta a fender e novamente as águas do mar voltam a dissolverem-se. Consequentemente, elas engolem
totalmente todos os egípcios, e é dessa forma que Deus vinga-se contra todos os tiranos egípcios, que é toda aquela milícia, força militar do exército de Faraó, que foi assim destruído pela mão do Senhor. Após isso, então, o povo continua a sua marcha e eles agora dirigem-se até uma nova região chamada Smara. Chegam nessa zona chamada Mara e eles lá em Mara encontraram somente água imprópria para consumo. Isto é, água amarga. Por isso é que chamaram daquela zona de Mara, que em hebraico significa amargo. Consequentemente, o povo reclama para Moisés. Mas quando o povo reclama para Moisés, Deus diz para Moisés que existia ali uma árvore, que Moisés deveria levar o seu povo até lá, pois lá haveriam de encontrar água própria para consumo. E depois Deus aproveita esse momento para dar a lei ao seu povo, dizendo que, desde já, eu quero que vocês ouçam, observem e cumpram aquilo que é a minha ordenança, aquilo que é os meus mandamentos. Se vocês cuidarem e observarem os meus mandamentos, eu serei por vocês Deus e não permitirei com que nenhuma praga que se abateu sobre os egípcios possam vos afetar, porque eu sou o Deus que cura. Então Deus aqui, pela primeira vez, apresenta-se como um Deus que cura. Em nenhum outro momento nós tínhamos conhecido Deus a apresentar-se à humanidade como um Deus que cura, como Yahweh Rafa. E ele, desta forma, ele aproveita aquele livramento para poder, em aquela circunstância, anunciar ao povo qual era a aliança, isto é, qual era a condição para que Deus pudesse, então, cuidar, livrar e salvar, isto é, libertar e curar ao povo de todo o perigo que viesse pela frente. Assim terminou o nosso estudo. Eventualmente nós estamos aqui a dizer o seguinte, que se nós observarmos o livro de Êxodo no capítulo 15, versículo 26, estamos a dizer que lá Deus, ele apresenta-se como sendo Yahweh Rafa. No livro de profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, Deus ali fala sobre Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é aquele que foi feito maldito por nós, porque ele carregou nos seus ombros todas as nossas doenças, todas as nossas maldições. Então, a doença que atormenta a pessoa é resultado de um tormento, de uma maldição espiritual. Quando a pessoa é atacada espiritualmente, é amaldiçoada espiritualmente, manifesta-se nas esferas físicas através de doenças de ordem física. Então, Cristo é quem nos liberta, é o libertador espiritual. Então, ele carregou as nossas doenças, carregou as nossas maldições sobre os seus ombros. O livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos 1 até 8, nós temos lá Pedro e João. Eles diariamente, a hora 9, diz uma versão das Escrituras Sagradas, a hora 9, eles dirigiam-se até o templo para poderem ir participar dos cultos na igreja, para poderem assim cumprir os horários que eles tinham serviço por cumprir como apóstolos do Senhor. Então, eles certa vez dirigem-se à sinagoga, ao templo, e encontram a entrada do templo um jovem que era levado diariamente para a entrada do templo, porque ele era coxo de nascença. Então, ele inicialmente ia para lá, para um templo, por ouvir falar que no templo era um local de milagre, de cura, de libertação. Com o andar do tempo,
ele acomodou-se, porque ele não via cura nenhuma. Consequentemente, ele passava a fazer da entrada do templo um local para ir pedir esmola. E fazia assim todos os dias. E esse dia não foi diferente. Ele é levado para a entrada do templo para ir pedir esmola. Está precisamente a entrar Pedro e João nesse horário. E diz aqui que era já na hora 9. Nesse horário, eles já entrarem, deparando-se com esse jovem coxo, Pedro então fita os olhos daquele jovem. E ele responde para aquele jovem dizendo assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho para te dar, eu te darei. Receba a cura em nome de Cristo. Estás salvo. E segurando pela mão direita, aquele jovem levanta-se e começa a caminhar. Então, este Deus que cura, se nós olharmos para o ministério tridente de Cristo, o ministério de Cristo tinha 3 principais pilares. Era um ministério de ensino, era um ministério de pregação, que é libertação, era um ministério de cura. Por isso é que nós vemos a plenitude de Cristo como rei, profeta, sacerdote. E é este Deus que se apresenta aos israelitas. E ele usa aquela circunstância, que era a água amarga, que depois mostra a água própria para consumo, que Deus dá a conhecer ao seu povo, dizer: esta é a minha lei, observem esta lei. Se vocês observarem essa minha lei, nenhuma praga, isto é, nenhuma doença, nenhuma maldição irá vos abater. E continua então o povo a sua caminhada, liderada por Moisés. Agora é o dia número 45, desde que o povo sai do Egito. Passam-se 45 dias. Começa então a fome. E o povo agora murmura para Moisés, dizendo: temos fome. Era preferível nós termos ficado lá na terra do Egito, agarrado aos pratos de comida, de carne, e morrermos assim com as pragas. Isto é, era preferível nós não termos sido consagrados como primogênitos do Senhor, era preferível não termos sido libertos, era preferível continuarmos escravos e morrermos mais agarrados a prato de carne, do que morrer libertos, mas à fome. Então nós vemos aqui que o povo, ele está com o seu coração, apesar de estarem livres, mas eles ainda estavam aprisionados, isto é, a sua mente ainda não estava liberta. Por quê? Porque eles ainda estavam agarrados com o pensamento atrás. Ao passo que Deus, quando lhes libertou, era para lhes conduzir para frente. Então, Deus fala para o povo por intermédio de Moisés, dizendo assim: Moisés, eu farei chover dos céus o pão. A palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no versículo 6, versículo número 11, é onde Cristo ensina a oração ao seu povo. Nesta circunstância, Cristo está a instruir, dizendo que, querendo orar, deveriam orar em secreto, pois o Deus a quem eles devem adorar é um Deus que também escuta, ouve a oração em secreto e age em público. E não orarem como faziam os fariseus, que oravam na praça pública de pé, para os outros verem que eles estão a orar. Então, orem em
espírito, em secreto, em separado, para um Deus que também vos ouve em secreto. E diz, também eviteis as vãs repetições. E ele então começa a ensinar a oração. E no versículo número 11 do capítulo 6, fala precisamente do pão nosso. E o que é o pão nosso? O pão nosso é, como a palavra diz, o pão nosso de cada dia. É uma providência diária. Consequentemente, é um pão que Deus dá dia após dia. Não vos preocupeis com o amanhã, porque amanhã é o próprio dia que no dia da manhã eu irei dar a provisão para o dia de amanhã. Aqui em Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo número 11, nós vemos aqui esta oração do Pai Nosso a ser transmitido desta forma. Nós também podemos ver que o apóstolo Paulo, também em Romanos 12, versículos 1 e 2, ele também se refere sobre a necessidade de o povo ter que se consagrar. Por quê? Se por um lado nós temos a questão do pão nosso de cada dia, que era a resposta para esta preocupação, para estes murmúrios que o povo tinha. Antes dos murmúrios, o povo tinha que suportar aquilo que estava a passar, aquilo que estava a padecer. O que isto quer dizer? Significa que, do mesmo modo que o povo estava agora com fome, ao invés de murmurar, o apóstolo Paulo exorta-nos a nós nos tornarmos um sacrifício corporal, isto é, submeter o nosso próprio corpo como um sacrifício de adoração ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E diz que esse é o nosso culto racional, porque esse é um culto espiritual, que é nós sacrificarmos, ou fazermos um sacrifício santo, um sacrifício vivo, um sacrifício agradável a Deus. O apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no versículo 2, versículos 5 a 9, ele fala também da necessidade de nós sermos as pedras vivas do Senhor, para que através das pedras vivas, pelo nosso culto racional, nós possamos nos tornar um sacerdócio santo, ou possamos praticar um sacerdócio santo, porque se nós formos pedras vivas, tornamos sacerdotes do Senhor, este Senhor que é a nossa pedra angular. E como sacerdotes do Senhor, nós podemos assim praticar um culto que seja agradável ao Senhor. Então, era esta a intenção que Deus queria transmitir ao seu povo. Era uma experiência, era uma escola. Porque nós vemos aqui a travessia, o tempo de travessia no deserto, o povo a ter aulas práticas. Aqui há uma liderança na prática, não é uma liderança na teoria, sentado na cadeira, mas é uma liderança na vida prática. Como lidar com os problemas, os desafios, as adversidades, e fazer disso oportunidades para poder conhecer a Deus, para poder se relacionar com Deus, para poder aprender a ter uma vida de intimidade, uma vida de dependência a Deus, para poder viver o Evangelho, para poder ter uma fé prática e não uma fé teórica. Então, Deus fala para Moisés, dizendo a Moisés que durante o dia, todas as manhãs, o povo haveria de encontrar a sua providência diária, haveria de encontrar o seu
maná para se alimentar. E cada um, em função do seu apetite, haveria de encontrar um maná suficiente para se alimentar, mas que deveriam somente conservar ou tirar o maná suficiente para se alimentar naquele dia e que não guardassem ou não levassem o que fosse acima daquilo que eles precisariam para aquele dia. Aí a importância do pão de cada dia. Mas para além do maná, Deus também fala dos codornizes, dizendo que também haverá de enviar codornizes ao final do dia. E que essas codornizes deveriam ser consumidas também no final do dia. Dizendo essas palavras Deus a Moisés, ele diz, porque eu sou Deus, para que o povo saiba que eu sou Deus. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo número 8, ele ali se refere em Deus apresentando-se a ele, dirigindo-se para ele, dizendo que eu sou Deus. O que representa eu sou? Eu sou é precisamente a afirmação do Senhor como sendo o Todo-Poderoso. Mas o poder de Deus, que é a sua glória, manifesta-se em função da obediência, ou a glória de Deus é meritória em função da obediência do povo à sua vontade, que é a sua lei. Porque Deus, ele diz o que ele quer e espera que o povo faça através da aliança que ele fez com o seu povo. Esta aliança que fez primeiramente com Abraão, porque era por intermédio de Abraão que ele queria alcançar todas as famílias do mundo. Então agora a aliança é elevada a um nível em que Deus agora separa uma nação, que é Israel, que é primogênito de Deus. Mas nós também encontramos no Evangelho segundo João, no capítulo 12, versículos 13 a 28, aqui nós vemos Deus também a revelar-se para a humanidade por intermédio de Cristo, como? Através da voz de Deus. É a voz de Deus que, dirigindo-se para Cristo, diz que este é o meu filho. Desta forma, Deus glorifica Cristo. Mas nós temos que perceber que Cristo não aceitou nenhuma honra para si, porque ele não queria usurpar as honras que se deviam ao Pai. Então, tudo o que ele fazia era para glorificar o Pai. Neste momento que nós vemos a voz de Deus, porque nós estamos a ver que o profeta Isaías diz que Deus diz, eu sou Deus. Então, Deus afirma pela sua voz que eu sou Deus àqueles que são obedientes a si. Neste exato momento nós vemos Deus a falar pela terceira vez para Cristo, pois a primeira vez que Deus falou para Cristo mostrando o seu agrado para com Cristo foi no batismo no Rio Jordão. Quando Cristo é batizado pelo Espírito Santo, nós vemos a glória de Deus a descer na forma de uma pomba que repousa sobre os ombros de Cristo. A segunda vez em que nós ouvimos a voz de Deus a glorificar a Cristo é através da experiência da transfiguração, em que estão aqui Pedro, Tiago e João. Nesta terceira vez é quando Cristo está a antever aquilo que eram as dores que iria ter que suportar ao ter que se entregar voluntariamente na cruz. E neste exato momento, Cristo, mais uma vez, ele começa a padecer na carne e no espírito. Mas ele ainda assim suporta aquelas dores que ele está
o que ele vai sentir, o que ele está a sentir em espírito, por antecipação daquilo que ele iria sentir na própria carne. E deste exato momento, mais uma vez, nós ouvimos a voz de Deus a dirigir-se para Cristo, a mostrar o seu agrado para com Cristo. Então, de seguida, Deus dá a conhecer a Moisés as regras sobre o maná, dizendo que a cada dia o povo deveria tirar a porção suficiente para o seu sustento diário. O que é que o povo fez? Rebelde que é, alguns tiraram mais do que o suficiente para o seu consumo naquele mesmo dia. Consequentemente, no dia seguinte, aquele que tinham tirado de sobra no dia anterior começou a cheirar mal, apodreceu e já não era próprio para consumo. Então, o povo ali percebeu, porque chegando no dia seguinte também veio nova provisão. Então, o povo aprendeu que era uma provisão para cada dia. Depois, relativamente ao sexto dia, quando Moisés dá a regra sobre o maná e sublinha a regra sobre o sábado, Moisés diz assim: no sexto dia, vocês terão maná que seja suficiente para o sexto e o sétimo dia. Então, somente no sexto dia, podem tirar uma porção que seja suficiente para aquele dia e para o dia seguinte. Porque no sétimo dia, que é o sábado, vocês não deverão sair para ir buscar ou procurar o sustento. É o dia que vocês devem separar-se para poderem descansar, tal como o Senhor descansou no sétimo dia da sua criação. O que é que isto representa? Se por um lado nós estamos a ver aqui Deus já apresentar a sua lei, devemos fazer um paralelo com a nova aliança. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo ele ali fala sobre a nova aliança, ele dizendo que a nova aliança veio para reformar a velha aliança. Não carta aos Romanos, perdão, aqui estou a falar de carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13, diz que a nova aliança veio para reformar a velha aliança. Então, vindo a nova, a velha já não tem utilidade, já não é eficaz. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 10 a 13, nós vemos aqui, então, o apóstolo Paulo a falar sobre a nova aliança, que é a lei do amor. Ele diz que a lei do amor veio para reformar a antiga aliança. Ele diz que a lei do amor é esta, é amar ao próximo. Porque quando você ama o próximo, está a obedecer às demais leis, ou às demais disposições, ou os demais mandamentos. Então, o mandamento do amor é um mandamento que sintetiza todos os demais mandamentos, porque através do amor você demonstra que está sob a nova aliança ao serviço do Senhor. E ainda nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, nós vemos Cristo, capítulo 13, versículos 1 até 12, nós vemos Cristo, ele a ser questionado os seus princípios para com, ou a ser acusado ou a ser questionado os seus princípios por intermédio dos fariseus e saduceus. Eles dizem assim a Cristo, porque era um dia de sábado, contrapondo a questão da lei antiga e da nova. Os fariseus dizem assim a Cristo, porque era um dia de sábado, e Cristo sai com os seus discípulos, estão por uma seara, e os seus discípulos sentindo fome, sendo um dia de sábado,
que na antiga lei dizia que no dia de sábado não deveria o povo sair para ir buscar o maná, mas está Cristo com os seus discípulos numa seara, sentem fome, e eles começam a tirar espigas e começam a se alimentar. E os fariseus dizem então a Cristo: estão aí os seus discípulos a violarem a lei, pois eles estão a comer em dia, estão a buscar o alimento em dia de sábado. Então Cristo explica-lhes sobre a nova lei que os fariseus sequer tinham compreendido que estavam diante do Messias tão aguardado. Então Cristo começa por lhe dizer: lembram-se vocês de Davi? Que Davi e os seus militares, estando com fome, que isto também é parte do Antigo Testamento, isto é, se os fariseus estavam a defender ou a criticar, a questionar a Cristo na base do Antigo Testamento, então Cristo diz também ainda no Antigo Testamento. Lembram-se vocês que Davi e os seus militares, eles foram para um templo e tocaram um pão asmo? Então Cristo continua dizendo, discorrendo a sua tese, dizendo que eu próprio que vocês veem, eu sou o Senhor do sábado. Então, não existia nenhuma violação à lei anterior, porque ele, sendo o Senhor do sábado, ele era o que veio para inaugurar a nova aliança. Então, não obstante isso, nós vemos o povo continuou então a caminhar, pois já tinha a provisão diária, quer de maná, quer de codornizes. Continuando a caminhar o povo, eles agora chegam numa outra região, num outro ponto. E chegado a esse ponto, eles começam a murmurar mais uma vez, mas agora por falta de água. Então, eles ao murmurarem pela falta, ausência de água, Deus fala para Moisés, diz: Moisés, chama para ti anciãos, e vai junto com esses anciãos, leva a tua vara, vai até uma rocha e fira essa mesma rocha, e de lá sairá água para poder sustentar ao seu povo. E Moisés assim faz, levando os anciãos junto de si. Era uma forma providente de Moisés fazer-se presente daqueles que são as autoridades morais, por serem os mais velhos anciãos, para que pudessem também intermediar aquela contenda que estava a vir entre o povo e Moisés. Aqui diz o teólogo que a rocha de onde sai esta água representa o Espírito Santo. Por outro lado, o maná, que é aquele maná que não faltou ao povo, desde aquele período até que Moisés conduzisse o povo até a terra prometida, até Canaã, continuou diariamente a haver a provisão celestial, quer de maná, quer de codornizes. Representa aqui aquilo que é, nos dias de hoje, a efusão do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 16 a 21, nós vemos ali o apóstolo Pedro a falar sobre o Espírito Santo, como sendo aquele que iria sustentar, queria inspirar, queria guiar o povo para que o povo cumprisse a sua missão. O povo quem? Estamos a falar da igreja, neste caso. Para que a igreja cumprisse a sua missão que é de pregar o evangelho até
aos confins do mundo, agora sob a proteção do próprio Espírito Santo. Temos também em Carta aos Romanos, no capítulo 8, que o apóstolo Paulo, ele diz que durante esta caminhada do povo até ao regresso de Cristo, haverão muitas turbulências, haverão muitos tormentos. Isto é, a igreja irá padecer como uma mulher que tem dores em parto. Mas que ainda assim, em meio a essas dores, o povo não deveria, o povo, isto é, a igreja, que é o povo de Deus, porque a igreja tem 3 sentidos. Tem a igreja no seu sentido tradicional, tem a igreja no seu contexto sociocultural, tem a igreja no seu contexto espiritual. Então, o povo eleito, a igreja do Senhor, iria padecer como uma mulher em serviço de parto. Mas, por causa do sustento do Espírito Santo, neste caso o maná, que segundo o teólogo, o maná representa o próprio Cristo. Por causa do sustento do Espírito Santo, que aqui em Atos dos Apóstolos é a efusão do Espírito Santo como sendo a dispensação do próprio Cristo, que agora, tendo ascendido até o alto, é quando então eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, apesar dos tormentos que a igreja iria viver, a igreja deveria ter somente os seus olhos postos no destino. É assim que o apóstolo João, no livro de Revelações, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo número 5, vemos lá a palavra do Senhor a dizer-nos que nessa altura Deus fará novos céus e fará nova terra. O que significa novos céus, nova terra? Significa uma nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém é onde estarão os eleitos, estarão os escolhidos, aqueles que suportaram as dores de parto, mas ainda assim não se deixaram contaminar, não se vergaram, não venderam a sua salvação por prata nem por ouro, mas somente se apegaram naquilo que mais importa, que é o quê? Que é a sua salvação. Então, esses deram valor à eternidade, aquilo que tem mais valor, que é a sua salvação. Então, esses serão conduzidos até a Sião. Então, neste momento que nós vemos Moisés abater a rocha e de lá sair a água, o teólogo diz que a rocha representa o Espírito Santo, porque é o alimento, foi a água que satisfez aquela necessidade que o povo teve, porque o povo murmurou antes. E Deus diz que eu vou fazer com que o vosso murmúrio seja extinguido por intermédio da minha providência, que é a água, para que vocês possam ver e acreditar em milagres divinos. Porque o povo de Deus vive de glória em glória, de fé em fé, de altar em altar. Porque é isso que faz com que eles sejam renovados em Cristo. Tal como também diz na carta aos Romanos, que é ver a sua fé renovada, que é embarcar numa renovação contínua da mente em Cristo, como de glória em glória. Depois nós vemos, por fim, o povo de Israel agora entra numa nova zona, uma nova região ao longo da sua travessia e são confrontados pelos amalecitas, que se diziam serem os donos daquele território e que o fato do povo de Israel ter introduzido-se naquele território era uma invasão ao território alheio e que eles não estando permitidos a estarem ali, eles deveriam recuar. Mas, de contrário, os amalecitas começam a atacar, porque eles se sentem atacados pelo fato de os israelitas terem entrado em seu
território. E eles então começam a atacar os israelitas. Nesse ataque, eles conheciam aquele território. Eram os donos daquele território. Eram nômadas, beduínos rebeldes que conheciam e dominavam aquele território. Então, eles começam a pelejar contra os israelitas ali naquele mesmo território. Começa a peleja. Essa peleja que o teólogo sugere que, na interpretação das escrituras, sugere-se que é uma peleja de Deus contra o próprio povo dele. Se no Egito, Deus pelejou pelo povo, isto é, Deus esteve do lado do povo para que os protegesse contra os egípcios. Esta guerra aqui, do ataque dos amalecitas aos israelitas, representava o próprio Deus a pelejar contra o seu povo. O que é que teve que acontecer para que o povo de Israel fosse poupado desta guerra? O que acontece? Moisés então instrui a Josué, diz: Josué, prepare homens e desçam até a peleja. E enquanto vocês estiverem na peleja, eu estarei aqui em cima numa colina. E ele fica naquela colina com Arão e Ur, enquanto Josué, que foi confiado a liderança da tropa para que no palco das operações, no teatro das operações, pudessem travar aquela guerra, que era uma guerra física contra os amalecitas. Moisés estava lá em cima a interceder ou a lutar espiritualmente para ver vencida. Isto era Deus contra Satã. Mas naquele caso, era Deus a lutar contra o seu povo. Ora, Moisés teve que subir na colina e Moisés observou que, enquanto ele usava a vara, que é aquela vara que Deus foi lhe instruindo por várias vezes sobre como usar a vara. Quando Deus diz: Moisés, não esteja a vara em mão, sim. Por que estás a implorar contra mim? Usa a vara, fende o mar. Então Moisés já percebeu-se que estando na colina, quando ele levantava o braço, lá no teatro das operações, o povo dominava os amalecitas. Quando Moisés baixava os braços, lá no teatro das operações, os amalecitas dominavam os israelitas. Então Moisés, apercebendo-se disso, Arão e Ur, eles propõem a Moisés que ele deveria estar numa posição de clamor, numa posição de guerra. O povo de Deus, quando está em guerra, o povo clama. Por isso Deus permite que nós tenhamos aflições para nós clamarmos a Deus. Então Moisés teve que ficar em pé. E Arão e Ur foram buscar uma pedra para que Moisés permanecesse com os seus braços na posição de combate, os seus braços firmes. E, de um lado, Arão suportava o braço de Moisés e, do outro lado, Ur suportava o outro braço de Moisés. Desta forma, então, naquela peleja, os israelitas foram dominando continuamente os amalecitas até que eles levaram de vencida aquela mesma guerra. Daquela forma, Deus fala para Moisés dizendo que a rivalidade entre os amalecitas e os israelitas é uma rivalidade que vai prevalecer de geração em geração, mas por intermédio daquela vitória, por intermédio da obediência de Moisés, o povo de Israel sempre será vencedor dessa peleja se ele estiver em posição de clamor, adoração, louvor. Eles poderão continuamente testificar esta vitória de Cristo nesta peleja. Pois isto é o anúncio do Evangelho. O Evangelho é
uma peleja que o próprio Senhor é quem vai à frente, e o Evangelho é uma peleja que é uma vitória antecipada de Cristo. Todos aqueles que obedecerem ao Evangelho e seguirem as instruções do Evangelho serão conduzidos até o Monte Sião, onde irão cantar o hino da vitória, que é o hino messiânico. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer este primeiro momento em que houve a exposição da matéria. Abre-se agora um momento para a colocação de questões, de sugestões, de comentários, para tornar o nosso estudo mais inclusivo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui algumas questões para ainda enriquecer o nosso estudo. A primeira questão é: o que podemos aprender sobre um povo escolhido passar muitos males enquanto Deus estava com eles? Passamos males enquanto Deus estava com eles. A segunda: o que houve para que Deus se apresentasse ao povo? Será que o povo não acreditava nele? A terceira: as duas leis parecem contradizer-se. No passado, não se podia fazer nada no sábado. E os discípulos de Jesus agrediram o sábado. Qual é a mensagem a seguirmos? Transgrediram o sábado. A última: os amalecitas, quando atacam o povo de Israel, será que eles não temiam a esse Deus, Criador do céu e a terra? Obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer pelo estudo, pelo aprendizado do dia de hoje, e de forma a enriquecer o mesmo estudo, trago aqui algumas questões. Gostava de saber qual é a importância do sábado e por que muitos de nós já não guardamos o sábado. Sim. Que conselhos dá aos que nos dias de hoje continuam reclamando pelo pão e também se preocupam com o dia da manhã? Continuam reclamando pelo pão e se preocupam com o dia de amanhã. Continuam preocupados com o pão e se preocupam com o dia de amanhã. Que aprendizado podemos tirar com as lições do povo que foi liberto do Egito e continuou murmurando pelo pão e falta de água? Como podemos ficar em posição de combate de modo a combatermos a guerra espiritual que continua de geração em geração? Quero primeiro agradecer a Deus pelo dom da vida e por nos ter conservado todos até este dia, e não só ter nos conservado, nos ter ajuntado aqui para Ele nos prover, Ele nos entregar este maná que está descrito aqui. Portanto, hoje, a aula de hoje tocou muito na medida em que o povo de Israel, ele é tirado da escravidão e depois, ao mesmo tempo, de seguida, é submetido a um deserto que também significa sofrimento, entre aspas, para quem olha com olhos físicos, como eles também foram olhando para isso muitas das vezes quando pediram ou preferiram voltar ou preferiam ficar cativos com um prato de carne do que no deserto, sem nenhuma providência, sem nenhum alimento. Então, isso nos faz pensar o seguinte: Deus, Ele quando nos converte, nos chama para Ele, Ele sempre vai nos encaminhar para o deserto.
Por que deserto? Deserto é o local onde ele demonstra tudo aquilo que ele demonstrou ao povo de Israel. Ele proveu o maná, proveu o pão, proveu a água. E o deserto, além de ser um lugar de provisão do próprio Deus, é um local de treinamento da nossa fé. Ele nos faz vivermos o Evangelho na prática. Bem-aventuradas são essas pessoas que são convertidas e são logo colocadas no deserto, porque estas mesmas pessoas poderão falar do Evangelho através de exemplos práticos e próprios. E estas pessoas que são convertidas e levadas para o Evangelho, para o deserto, são pessoas que Deus... é uma forma de Deus levantar no mundo pessoas para cumprirem com aquela palavra de ir ao mundo e pregar o Evangelho. É difícil ir ao mundo e pregar o Evangelho sem antes ter vivido o deserto. Por quê? Porque o mundo é o deserto. Então, se vão lhe dizer, vai ao mundo e prega o Evangelho, você vai dizer, mas o mundo é lá, quer dizer, é muito longe, onde eu devo ir, ou vou ter que ser, a dado momento, um estrangeiro naquela terra, às vezes não conheço. Quer dizer, vamos começar com muitas questões e vamos, a dado momento, porque o Satã ele é muito astuto nesta matéria, ele acaba nos fazendo desistir e nos afasta desta missão, que é uma missão missionária do próprio Cristo, a missão missionária, que é a própria missão de Cristo. E quando ele morre no sentido de crucificado nos resgata, ele nos passa essa missão de nós irmos ao mundo e fazermos esse trabalho. Então, essa é a forma própria que Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Cristo, nos treina a pregar o Evangelho. Eu estou muito grato por esta palavra, que o Espírito Santo continue a trazer-nos este tipo de abordagens, e também isto nos molda, nos treina, nos faz gostar de desertos, até porque quando você é cristão, uma pessoa que trabalha para Deus, se muda para o deserto, você começa a viver no deserto, porque é o sítio onde você encontra prazer, onde você se encontra com Deus, porque Deus fala com as pessoas que estão no deserto. Essas pessoas falaram com Deus porque eles reclamavam sobre tal coisa, ele de imediato, ele provia aquela coisa. Portanto, aquela pessoa que aceita Deus e aceita continuar o trabalho de Cristo, que é de converter o maior número de pessoas, muda-se para o deserto. Portanto, é isso que esta aula me ensinou, estou muito feliz por isso. Para continuar assim a perceber e enriquecer ainda mais, porque o Evangelho ele não é para ser percebido e ser guardado consigo. Foi notório aí algumas pessoas que pegaram a provisão e levaram um número maior e guardaram com eles, e o que aconteceu? Apodreceu. Também estou aqui na tentativa de, espero que o Espírito Santo, busco todos os dias que o Espírito Santo me capacite a não guardar comigo este Evangelho, porque é sob risco de apodrecer e a dado momento eu mesmo abandonar este Evangelho, porque pronto, pelos olhos nossos nós dizemos que aquilo que não se usa já está estragado, abandonado. Pronto, vou fazer as minhas questões só mesmo para aprofundar mais e poder partilhar com mais certeza esta mensagem de Deus, que Deus nos trouxe. Como é que hoje podemos nos desapegar do alimento físico, ou alimento para a carne, ou alimento para a carne, e buscarmos Cristo como pão nosso
de cada dia e o alimento para o espírito. Sim, e alimento para o espírito. De seguida, nos dias de hoje, qual é o maná que nos basta para atravessarmos o zero? Qual é o dia do Senhor? Sábado, domingo ou todos os dias? Por quê? O que dizer sobre aqueles que ainda guardam um dia específico para o Senhor e no resto dos dias vivem a seu belo prazer? Qual é a vara que Cristo concedeu-nos na nova aliança e como usar? Para fechar, quando os israelitas murmuravam pela falta de água, e a água, quando os israelitas murmuravam por falta de água, e a mesma água que saiu da pedra quando foi ferida, o estudo de hoje diz que é o Espírito Santo. Será que os israelitas eram desprovidos do Santo Espírito? Quero, em primeiro lugar, agradecer por estas 14 questões muito boas que vão nos ajudar a poder ir mais a fundo e também tornar o nosso estudo mais completo para que haja uma verdadeira edificação mútua da Igreja Espiritual do Senhor. Então, vou passar a responder essas mesmas questões pela sua ordem de chegada. A primeira destas é: o que podemos aprender sobre um povo escolhido passar muitos males enquanto Deus está com eles? O que podemos aprender sobre isso é que nós estamos em peregrinação. O que queremos com isso dizer? Queremos com isso dizer que se somos povo escolhido, significa que Deus, Ele concebeu um plano de salvação da humanidade. E é aqueles que Ele os elege como sendo um povo que vai ter a fé de poder aceitar e viver segundo o Evangelho. Mas naquela que foi a revelação da primeira aliança de Deus, que foi no Éden, Deus disse que iria instaurar uma rivalidade eterna entre Satã, ou entre a serpente e a mulher, e entre o filho da serpente e o filho da mulher. E é isso que nós estamos a viver. É uma guerra teológica. E esta guerra, nós não estamos isentos desta mesma guerra. É uma guerra da qual nós fomos enviados para poder vir anunciar a vitória de Cristo sobre essa mesma guerra, e nós somente vamos encontrar paz eterna quando nós tivermos combatido o bom combate até ao fim, até os últimos dias. E nessa forma vamos nos reunir a Cristo para que lá possamos estar a gozar eternamente no gozo celestial da paz e do amor de Cristo. Então, ao longo desta peregrinação, nós somos enviados para poder combater as forças do inimigo como instrumentos do Senhor, e também para podermos, como soldados de Cristo,
podemos também crescer na fé, crescer na intimidade, crescer na comunhão, crescer e amadurecer na fé. Então, por é isso que nós podemos aprender sobre o povo escolhido passar muitos males estando com o próprio Deus, porque é o próprio Deus que peleja por nós. Número 2. O que houve para que Deus se apresentasse ao povo, dizendo, eu sou Deus? Será que o povo não acreditava nele? O povo de Israel, nesta altura, tinha ficado escravizado em terra estrangeira durante um período de 430 anos. Então nós temos aqui, são pessoas, uma geração que nasceu ali na terra do Egito, uma terra que era idólatra, uma terra que adorava outros deuses, uma terra que tinha uma fé que não era crente num Deus todo-poderoso, no Deus dos israelitas. Então, eles viram este Deus todo-poderoso, Deus dos hebreus, por intermédio da Páscoa, da libertação da terra do Egito. Mas isto tudo para eles era um fenômeno muito novo, porque eles estavam somente há 45 dias de terem visto o livramento de Deus, quando eles já tinham somado vários anos de gerações atrás que estavam a viver aquilo que era a idolatria, o paganismo da terra do Egito. Então, eles ainda estavam a aprender a nova realidade, estavam a conhecer este Deus. Então, era isto que estava a ocorrer, que fazia com que eles tenham uma fé muito fraca. Por assim dizer, podemos dizer que eles eram neófitos na fé, recém-convertidos. Número 3. As duas leis, a nova e a antiga, parece que se contradizem. No sábado não se pode fazer nada. E os discípulos transgrediram. Qual é a lei que se deve seguir? A lei que nós devemos seguir nos dias de hoje é a nova lei. Esta nova aliança que foi inaugurada, foi trazida pelo próprio Cristo. Através desta mesma aliança, no que concerne ao sábado, ele disse que ele é o Senhor do próprio sábado. Sendo ele o Senhor do próprio sábado, ele próprio permitiu com que os seus discípulos também pudessem buscar a sua providência, o seu alimento em dia de sábado, porque eles estavam em serviço ao Senhor. E o próprio Cristo também, nos dias de sábado, ele pregava o Evangelho, ele curava, ele ensinava, ele libertava. Então, ele não tornou o dia de sábado como um dia que fosse um dia religioso, como se fosse um dia de lei, segundo o qual, de acordo com a lei, houvesse uma proibição por ser um dia de sábado, para que esse dia ele devesse até ignorar uma ovelha perdida, porque tinha, por exemplo, junto a si 99 ovelhas salvas. Então, ele fazia do dia do sábado um dia do Senhor, que neste sentido, o dia do Senhor é um dia em que nós tiramos para louvar, adorar e buscar continuamente a face do Senhor e descansarmos de quê? Descansarmos na sua glória. O que é descansar na glória de Deus? É não estarmos preocupados com o que comer, o que fazer, o que beber, porque nós cremos que o Senhor é Deus, é providente, é Senhor, e que a sua palavra, ela nunca volta para trás, porque ele não é um homem para mentir. Número 3. Não, agora é número 4. Os amalecitas, quando atacaram os israelitas, não temiam o Deus, Criador dos céus e da terra. Os amalecitas
eles não eram crentes no Deus de Israel. Então, eles não temiam Deus dos israelitas. Por esse motivo é que eles não tiveram receio algum em poder reivindicar o fato dos israelitas estarem a atravessar o seu território contra a sua vontade. Até porque eles temiam que os israelitas poderiam lhes dominar e tirar-lhes a sua própria terra. Então, eles, é verdade que usaram a violência, usaram a força, não usando, por exemplo, a negociação para poderem encontrar um acordo que pudesse, por assim dizer, harmonizar os interesses dos dois lados. Mas eles não criam no Deus dos israelitas. Número 5. Qual é a importância do sábado e por que muitos de nós já não guardamos o sábado? Sábado. A importância do sábado é a de nós descansarmos no Senhor. Porque o sábado foi o dia que Deus, na criação, tirou para descansar. Ele, quando descansou, foi um dia em que ele contemplou tudo quanto tinha criado, ele se agradou de tudo quanto ele tinha criado. Então, o dia de sábado, no sentido do descanso, no sentido de sábado, é um dia em que nós tiramos para podermos contemplar, adorar, louvar ao Senhor. Neste sentido, fazendo um paralelo com a forma como Deus fez o dia de sábado como um dia em que ele descansou para contemplar e alegrar-se com a sua criação. Então, nesse sentido, a importância de um sábado, a importância de nós louvarmos, adorarmos ao Senhor, é porque nós cremos que tudo quanto existe, inclusive a nossa própria vida, é Deus quem deu-nos esta mesma vida. E porque Ele deu-nos essa mesma vida, Ele também quem irá sustentar a nossa própria vida. Então, eis a importância de um dia de sábado, de descansar no Senhor. Número 6. Que conselhos dar àqueles que nos dias de hoje continuam a se preocupar com o pão e com o dia do amanhã? Estas pessoas são pessoas que ainda não conhecem a Deus, são pessoas que ainda não conhecem a Cristo, são pessoas que andam ansiosas no dia a dia. Não tem mal nenhum andar preocupado com o que comer, com o que beber, mas nós devemos, quem tem fé no Senhor, quem conhece a Deus, essa pessoa busca viver segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque da mesma forma que Satã disse a Cristo quando estava com fome, converta as pedras em pão porque estás com fome, Cristo respondeu dizendo, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vier da sua boca. Então, quem tem esta consciência, ele se alimenta, se preocupa em buscar se alimentar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que lhe dá todos os nutrientes, dá-lhe tudo quanto ele precisa para poder se sustentar como um espírito vivificante. É a própria palavra de Deus que lhe vivifica, que lhe testifica e que lhe dá, então, a alegria de continuar a viver sem se preocupar em buscar por alimento físico para poder se sustentar. Então, isto é que nós devemos dar como conselho às pessoas que nos dias de hoje continuam ansiosas. Número 7. Que aprendizado podemos tirar do povo que foi liberto do Egito e continua a murmurar? Estes são aqueles que somente se alegram no Senhor quando tudo vai-lhes bem. São aqueles que buscam o Senhor somente quando estão aflitos, quando têm problemas, quando têm preocupações, quando estão doentes. Eles buscam o Senhor somente nestas circunstâncias. A estas pessoas, nós devemos naturalmente instruir essas mesmas pessoas que o Deus que nós devemos buscar e glorificar é um Deus que
nós devemos nos alegrar, quer tanto na alegria, tanto quanto na tristeza. E, sobretudo, devemos nos alegrar mais em momentos de tristeza, porque são momentos em que por eles são permitidos, para que através desses momentos nós possamos buscar mais pela sua presença. Isto é, quando nós estamos diante de turbulências, de preocupações, de provações, de perseguições, são momentos em que nosso clamor a Deus, ele se intensifica, ele aumenta. E a nossa busca por Deus é maior. Por que é maior? Porque é uma resposta para aquele estado em que nós nos sentimos. Isto é, quando nós já temos a fé amadurecida. Naturalmente, como uma pessoa que não tem a fé amadurecida, quando ele lida-se com o desafio, ele logo se recolhe, fica com medo, e ele logo se abate e para de orar, de vigiar, de buscar o Senhor. Mas quem tem a fé madura, quem passa a aprender esta dependência, tem essa fome, tem esta sede de buscar a Deus, quanto mais vem as adversidades, mais ele busca pelo Senhor, mais ele aumenta a intensidade, mais ele aumenta o clamor e mais ele tem a presença de Deus sobre si. São essas experiências, porém, que ele aprende a poder conhecer esta face e conhecer este Deus, que é um Deus que é presente em todas as circunstâncias das nossas vidas. Número 8. Como podemos ficar em posição de combate, de forma a combatermos a guerra de geração em geração? A posição de combate que Moisés conheceu naquela peleja contra os amalecitas foi uma posição tal que ele, como sendo o líder espiritual, tal como o sacerdote daquele povo, ele teve que se fazer em secreto, ele teve que interceder a favor do povo, teve que interceder para o livramento do povo, teve que clamar, implorar e louvar o Senhor por aquilo que eles estavam a ver, que era uma guerra, e era uma guerra que era para a morte. Então, ele fez daquele momento uma oportunidade para ele poder aprender a combater como um soldado, como um sacerdote, como um guerreiro de Deus. Então, a posição que ele descobriu, que quando ele assim ficasse, isto é, por um lado ele aprendeu que mesmo sendo sacerdote, mesmo não estando, ou mesmo que a guerra não seja sua, os problemas, as doenças, as dificuldades sejam de outras pessoas, ele também deve lutar, porque também é a sua guerra. Então foi isso a primeira lição que Moisés aprendeu. A segunda lição que Moisés aprendeu é que mesmo que ele esteja a orar em secreto, ele deve estar a orar com clamor, a implorar, a se esforçar, a se fadigar. Então, isso foi o que Moisés encontrou. Porque quando Moisés sentia-se cansado, os braços baixassem, então o seu povo perdia a peleja. Então, é isto que Moisés aprendeu, é isto que nós aprendemos sobre como é que nós devemos nos fazer a peleja no dia a dia para podermos lidar e enfrentar com esta guerra que é de geração em geração. É que é uma guerra espiritual, a guerra não é contra o corpo, não é contra o sangue, é uma guerra contra principados, potestades, hostes espirituais, príncipes nas trevas. E esta guerra, para ser vencida, é preciso orar e vigiar todos os dias. É preciso lutar com todas as providências, é preciso lutar com todas as ferramentas que nós temos. É preciso jejuar, santificar, orar, fazer votos ao Senhor, cumprir esses votos. É preciso fazer essa guerra com muita força e firmeza, ainda que a guerra ou o problema não seja nosso, mas se nós virmos a guerra, se ver alguém e pede para que nós oremos por ela, se vê alguém e diz que está com fome, se vê alguém e diz que está com sede, se vê alguém que está com a mão estendida, então aquela guerra não é só daquela pessoa, porque se Deus permitiu que nós víssemos, é porque nós devemos lutar por aquela pessoa. Então, é nossa guerra também
e a guerra faz-se lutando. Vence-se a guerra lutando. E Moisés venceu a guerra quando ele lutou, quando ele se afadigou, mas mesmo assim ele não se fez por derrotado, ele não desistiu, ele não atirou a toalha do chão, mas do contrário, ele foi encontrando outras formas de continuar a lutar, a implorar, a louvar e a clamar pelo livramento do Senhor. Número 9. Como é que hoje podemos nos desapegar de alimentos físicos para alcançar e buscarmos Cristo como nosso pão de cada dia e alimento para o espírito? Então, nós nos desapegamos do alimento físico quando nós buscamos fazer-nos um culto racional para Deus. Nós nos tornamos e fazemos e praticamos um culto espiritual para Deus. A palavra do Senhor em Carta aos Romanos, capítulo número 8, versículos 12 e 13, e também 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 9, diz que nós somos sacerdócio santo e a nossa guerra ou os nossos sacrifícios devem ser santos, vivos, agradáveis ao Senhor. Devemos sujeitar o nosso corpo a turbulências. Devemos sujeitar a nossa própria carne para que ela possa padecer. Devemos sujeitar os nossos corpos para que eles possam estar ao serviço do Senhor. Então, desta forma, nós estaremos a tornar-nos aptos a poder fazer parte do culto racional. Este culto racional é um culto espiritual. Então, é desta forma que nós podemos, nos dias de hoje, podemos nos desapegar do alimento espiritual para podermos buscar a Cristo como o nosso pão de cada dia. Mas também, quando falamos do pão de cada dia, isso remete também à palavra do Senhor. Porque quando nós buscamos a palavra do Senhor, estamos a submeter os nossos membros inferiores para o culto do Senhor, fazendo um sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. Porque quando nós buscamos nos alimentar do pão nosso cada dia, nós estamos a nos desapegar do alimento físico. Consequentemente, encontramos no alimento espiritual, que é a palavra de Deus, o sustento para o nosso espírito. E quando alimentamos o nosso espírito, assim a nossa carne mantém-se firme, em condições. E não fazemos da busca pelo alimento físico a nossa necessidade primordial, porque podemos, sob o risco de passarmos a cometer aquilo que é a concupiscência da carne e, consequentemente, passarmos a, através dos nossos apetites carnais, tornarmos-nos fracos na carne. Quando nós não sabemos dizer não ao alimento, quando não sabemos ter uma alimentação regrada, uma alimentação que seja saudável, tal como Daniel fez. Daniel procurou alimentar-se somente de água e de vegetais, para que ele não se tornasse impuro. Então, quando nós fazemos isso, orar, jejuar, consumir muita água, fazer jejuns, nós estamos a purificar continuamente o nosso corpo. Estamos a aprender a dizer não, estamos a adquirir maior autonomia espiritual sobre nós próprios. Consequentemente, nós podemos então resistir a muitas tentações que nós somos confrontados no dia a dia e aprendemos a dizer não a muita coisa que Deus não quer que nós toquemos. Número 10. Nos dias de hoje, qual é o maná que nos basta para atravessar o deserto? Então, estamos a falar da palavra de Deus, conforme temos estado a fazer o registro aqui, que é o alimento espiritual, a provisão divina. O maná naquela altura era um alimento que Deus disse a Moisés: vou fazer chover o pão todos os dias. Fazer chover o pão todos os dias. Então, o maná
que hoje nos basta para atravessarmos o deserto é a meditação às Escrituras Sagradas, inspirado sob a direção e inspiração do Espírito Santo. E nesta meditação às Escrituras Sagradas, sob a direção do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai nos convencer a nós, não, primeiro vai nos dar um entendimento sobre aquela palavra e segundo, vai nos convencer a nos conformarmos com aquela mesma palavra, de forma a nós podemos nos tornar praticantes da palavra de Deus. Número 11. Qual é o dia do Senhor? Sábado, domingo ou todos os dias? Por quê? O dia do Senhor, nós estamos sob a nova aliança. Na nova aliança, o dia do Senhor já não é um único dia, por assim dizer, sábado ou por assim dizer, domingo. No sentido religioso, sim, há aquilo que se chama o dia do Senhor, que entre os cristãos está convencionado como sendo o domingo, que é o dia do culto, é o dia em que as várias nações ajuntam-se para ir adorar o Senhor no templo. Isto por causa do calendário, o calendário gregário, este calendário que nós vivemos, que é um calendário greco-romano, faz com que domingo seja o dia que convenciona-se que não se faz o trabalho. Então é este dia que religiosamente as pessoas se ajuntam para irem adorar a Deus. Mas no sentido espiritual, que é no sentido da nova aliança, o dia do Senhor é todos os dias, não é um único dia. Você busca e adora a Deus todos os dias, porque em todo local onde você está, você deve fazer-se um embaixador do Senhor. E não somente ir buscar a Deus num templo físico, num local, num dia, num momento, mas buscar a Deus em todo momento, em todo lugar, em toda hora. Afinal, somos verdadeiros adoradores que o adoramos em espírito e em verdade. Número 12. O que dizer sobre aqueles que ainda guardam um dia específico para o Senhor e o resto dos dias vivem a seu belo prazer? É tal como nós acabávamos de dizer aqui, são pessoas religiosas, são pessoas que somente buscam a Deus à sua maneira e não buscam a Deus conforme Deus assim o quer. Isto é, são pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente a Deus, consequentemente, ainda não deram um passo mais além, que é um passo da renúncia, que é um passo de submeterem-se inteiramente a Deus e dizerem: Senhor, és uma folha branca, porque Deus diz a cada dia o que é que você quer. Então nós não devemos escrever na folha branca, nós queremos isto, isto e aquilo. Nós devemos devolver a Deus a folha branca e dizer: Senhor, escreva que nós queremos fazer conforme você quer. É viver conforme a vontade de Deus. Número 3. Qual é a vara que Cristo nos concede na nova aliança e como usar essa vara? A vara que Cristo nos concede através da nova aliança é a fé. Por intermédio da fé, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Então, através da fé, nós, então, podemos usar a nossa fé como? Fazendo votos com o Senhor e cumprindo esses mesmos votos com o Senhor. Tal como o jejum, podemos nos santificar dia a dia ou buscar a santificação, porque nós não somos santos, mas somos santificados pela ação do Espírito Santo. Orar e vigiar. Então, essas são as formas pelas quais nós podemos usar a vara que é a fé para podermos caminhar com o Senhor. Número 14 e último. Quando os israelitas murmuravam por falta de água, e a mesma água que saiu da pedra que foi ferida. O estudo de hoje diz que é o Espírito Santo. Será que os israelitas eram desprovidos do Espírito Santo? Vou repetir. Quando os israelitas murmuravam por falta de água, e a mesma água saiu da pedra que foi ferida. E o estudo de hoje diz-nos que o Espírito Santo que é a água que saiu da rocha que foi ferida. Será que os israelitas eram desprovidos do Espírito Santo? Muito bem, também é uma boa pergunta. O Espírito Santo, o que é? Nesta altura, o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas o Espírito Santo, ele ainda não tinha sido
não tinha havido a dispensação do Espírito Santo. Consequentemente, na antiga aliança, a salvação, ou o povo de Deus, estava sob a lei mosaica. E de acordo com a lei mosaica, a salvação do povo era mediante a lei e a circuncisão. Consequentemente, eles somente em observância à lei e de acordo com a lei, para eles serem purificados, deveriam ser expiados segundo um sacerdote. Isso tornava com que eles estivessem sempre dependentes deste sacerdote, pois era este sacerdote que era o intermediário entre eles e o próprio Deus. Consequentemente, eles com facilidade murmuravam. Por quê? Porque era uma questão de expiação exterior. O sacerdócio araônico purificava o povo exteriormente por intermédio de animal morto, sangue quente. Eles não estavam purificados interiormente. Consequentemente, eles esqueciam com facilidade, porque é por causa da memória curta do ser humano. Por causa da memória curta, nós ficamos mais apegados àquilo que nos aconteceu mais recentemente e com facilidade, quando vem momentos difíceis, dificuldades, nós nos esquecemos das coisas boas que vimos há pouco tempo. Isso é a memória curta. Por quê? Porque a expiação era exterior. Consequentemente, com facilidade, eles murmuravam. Veio o próprio Cristo, que teve que ser conduzido ao matadouro sem murmurar, para que eles pudessem aprender e pudesse haver a ruptura entre a antiga e a nova aliança, para que nós agora passássemos a ter que ser imitadores de Cristo e a termos que, para ir após Ele, termos que negar a nós próprios, carregar a nossa cruz e podermos seguir após Ele. Significa que hoje, em que estamos sujeitos ao Evangelho da cruz, nós somente somos testificados e justificados quando estivermos na cruz. Uma pessoa que vive na cruz, essa pessoa não sabe murmurar. Essa pessoa somente sabe dar glórias a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, por todas as situações, porque ele está na cruz, ele está sepultado. Consequentemente, ele não vive em função dos seus sentimentos, não vive em função daquilo que são as suas emoções. Não é uma pessoa que é inconstante na fé, mas é uma pessoa que tem a sua fé vertida, sobretudo na fé, ali na própria cruz, pois essa pessoa busca continuamente o sepultamento contínuo da sua carne, pois assim que ele se sente fraco é quando ele se torna forte em espírito. E esse é o segredo do seu sucesso, vivendo ali na cruz como imitador de Cristo. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, pontualidade e interesse. Deixem ficar os vossos comentários, façam like às nossas páginas e subscrevam a elas, sem se esquecer de partilhar esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos, para que a nossa comunidade continue a crescer com sustentabilidade. Encontre esses conteúdos nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.